E aí a gente, a gente pode iniciar então. Pessoal, bom dia oficial agora. Estamos aqui em 12 pessoas. Conforme a gente falou, conversamos, né? Um pouco mais cedo. Hoje o Elionai vai trazer para a gente algumas informações, tá? Sobre o que ele falou na aula passada, sobre oligopólio e monopólio. Beleza? Então, Elionai, eu vou fechar o meu áudio aqui e você pode ficar à vontade para fazer sua explanação. Ô, pessoal, eu queria que, Elionai, como é que você prefere? Que a gente vai fazendo perguntas no meio, faça tudo no final? Como é que você Pode prefere? fazer perguntas no meio. No meio, melhor, né? Então tá. É Vocês melhor. entenderam aí, né, pessoal? Então, assim, de acordo com o que for tendo aí dúvidas com o que ele for falando, pode fazer as perguntas. E Bacana? a questão do áudio? Tá com muito ruído ou não? Não tá sem ruído não, mas não tá difícil de ouvir não, Ah, ok. tá? Ok, então. Vou iniciar a Beleza, então. apresentação. Vamos lá, então. É contigo, Leonai. Nós estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Acho que deu Beleza. problema aqui na apresentação, então só vai ter que expor na. Você tá no celular, Leonai? É porque o Office no meu computador, quando eu vou olhar, ele fica todo distorcido a imagem. Arrumei já. Bom dia. Hoje eu irei falar sobre o monopólio e o oligopólio e por que que isso é algo bem prejudicial para a economia, para as empresas e porque isso tem tudo a ver com a nossa matéria que a gente está estudando para pesquisar sobre plano de negócios. Primeiramente, irei dizer o que é o monopólio. O monopólio é o privilégio legal ou de fato que possui uma pessoa, uma empresa ou um governo de fabricar ou vender certas coisas, de explorar determinados serviços, de ocupar certos cargos. Ou seja, monopólio é quando uma empresa ou uma pessoa ela detém uma grande parte de uma parte do mercado, entendido por aí, né? E já o oligopólio é quando várias empresas detêm um monopólio de uma única coisa, de uma única área do mercado. Irei dar alguns exemplos para ficar mais claro. Exemplo de monopólio. Temos como exemplo de monopólio estatal regulamentado o caso da Petrobras no Brasil. A empresa atua em toda a cadeia de óleo e gás, sendo ao mesmo tempo detentora de postos de petróleo, de refinarias e também distribuidoras. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras ela detém quase 100% de todas as coisas que vêm do petróleo. Isso não é nada competitivo para as outras empresas menores que querem entrar, o que acaba fazendo com que a Petrobras, que é uma empresa do governo, possa colocar qualquer preço e não está nem se importando com o consumidor que é a gente. E o oligopólio. Dá um exemplo de oligopólio. No mercado de refrigerantes gasificados, o exemplo de oligopólio Leonai, são as Leonai, empresas. Leonai. Sim, Você disse que na questão do monopólio, você citou o exemplo da Petrobras, certo? certo. Vale, bacana demais. Achei fantástico. Mas por que é que você diz que ela não se preocupa com o consumidor se a Petrobras, especificamente a Petrobras, existe nela um código de ética onde ela frisa e ela determina o valor máximo de lucro dela? Olha, eu digo isso porque é uma empresa que ela detém a maior parte das coisas do petróleo que limita a concorrência e a chegada de outras empresas aqui no Brasil. Porque se tivesse outras empresas aqui no Brasil, se não tivesse essa lei estatal, que faz com que a Petrobras seja um monopólio, nós teríamos o preço da gasolina consideravelmente menor. Eu penso assim. Tá. Você acha então que o problema do nosso custo de combustível ser tão É um alto? dos problemas. Claro que existem outros, mas eu acho que é um dos problemas. Tá, bacana. Pessoal, E qual é a opinião do senhor entendam, sobre isso? entendam que o meu questionamento não é colocar de forma nenhuma o nosso colega em xeque com as suas afirmações, tá? De jeito nenhum. É mostrar que, assim, que
principalmente nas empresas públicas, elas são obrigadas a ter uma taxa específica de lucro, né? Eu concordo com você, Leonai, que falar que se nós tivéssemos uma outra empresa, provavelmente o custo do nosso combustível seria mais baixo. É possível que teríamos sim, tá? Mas é isso. Não, pode continuar, pode continuar. Outro exemplo de monopólio também estatal é os Correios. E no Brasil você não tem muita concorrência, o que faz com que os Correios podem colocar o preço que quiser e eles oferecem um má serviço. Quantas vezes alguém já comprou alguma coisa pela internet e a coisa veio quebrada, veio a caixa amassada, o produto dentro quebrado? Isso é porque os Correios detêm o monopólio da área de postal aqui no Brasil. Queria dar um exemplo de oligopólio agora. No mercado de refrigerantes gasificados, um exemplo de oligopólio são as empresas Pepsi e Coca-Cola. Dominam as vendas do sabor forte. Junto, elas têm mais de 70% da participação no mercado. Ambas vendem produtos extremamente semelhantes que são substitutos entre si. Nesse exemplo, a Coca-Cola e a Pepsi, elas detêm uma grande parte do mercado de gasificados, o que faz com que a concorrência seja rebaixada. Por que isso é prejudicial? O oligopólio e o monopólio é uma falha de mercado. Somente uma empresa ou um grupo controla um mercado específico e não existe concorrência. Consequentemente, a economia é a que mais sofre, visto que essas empresas podem colocar os preços que elas quiserem sem se preocupar com a inovação. Alguma pergunta? Não, então vou prosseguir. Pessoal, pergunta aí. Ninguém tá tendo nada, não? Não, não, eu só achei que a Pepsi era a Coca-Cola era dona da Pepsi. Não, são empresas diferentes que têm uma briga grande entre elas. E elas são oligopolistas, são donas da maior parte de refrigerantes no mercado. Já já essa imagem aqui que eu estou apresentando vai fazer sentido para vocês. Acho que todos conhecem aqui o jogo Mas, Fortnite, certo? Creio que todos conhecem o jogo Fortnite. Certo. Eu E acho que até eu conheço, quem não conhece? Pedro Igor, você não conhece, mas você já ouviu falar, né, Pedro Igor? Fortnite é um jogo de Battle Royale, onde tem milhões de jogadores em que os jogadores caem em um determinado local e cada um tem que sobreviver e dificultar a sobrevivência dos outros participantes do jogo. Ele é um jogo muito grande, milhões de pessoas jogam ele, tanto no Android quanto no iOS. E ele entrou numa briga feia com a Apple e com a Google sobre questões de monopólio, acusando a Apple e a Google judicialmente que ela estava fazendo prática de monopólio. Eu ia mostrar um curto vídeo aqui para vocês sobre até onde deu essa treta aqui, ó, deles. Aqui é um comercial da Fortnite parodiando comercial da Apple, criticando o monopólio que ela tem sobre os aplicativos e a comissão que cada aplicativo deve pagar a 30% de Leonai, todo o lucro que ele ganha. Leonai, Ah, faz um favor pra gente, cara. Coloca o link desse. eu irei colocar, mas aí, ó. Aqui a Fortnite, que a Epic é dona do Fortnite, que está criticando o monopólio da Apple Store, que dizendo que para 2020 não se transformar em 1984, porque em 1984 a IBM tinha o monopólio dos computadores da época e a Apple criticava isso em 1984, mas agora quem está sendo Não, criticado é a Apple. não somente isto, como uma própria relação com o filme em Sim, sim. 1984, onde se institui, por exemplo, uma notória ditadura onde não ocorre por exemplo, uma competição legal e nem mesmo não ocorria concorrência e nem a liberdade de opinião, por exemplo. Sim, sim, é referência também ao livro. E aí, onde que entra a Tencent e esse meme do enfim a hipocrisia? A dona da Epic é a Tencent. E o que que a Tencent fez? Para não poder pagar os 30% para a Apple e para a Google. Ela criou o próprio método de pagamento no Fortnite, que no Fortnite existe uma moeda virtual que você compra para ter
é para ter alguns benefícios no jogo. E aí, ela fez um próprio sistema de pagamento para evitar pagar os 30% para a Apple e para a Google. Aí, a Apple, lógico, tirou o Fortnite da Apple Store e no dia seguinte a Google também fez o mesmo, tirou o Fortnite da Play Store. E a Tencent começou a criticar a Apple por ela praticar monopólio, mas quem pratica mais monopólio ainda é a Tencent. Para vocês terem uma ideia, a Tencent é a maior empresa de jogos do mundo. Ela detém o monopólio dos jogos do mundo inteiro. Se você pensar em qualquer jogo aí, vai ter a Tencent no meio. Além disso, ela é dona do TikTok. Ela, ela tá querendo fazer um monopólio também na área de streaming da China. E também ela é dona do WhatsApp chinês. Um sujo falando do mal lavado. A Tencent falando do monopólio da Apple, sendo que ela é uma das maiores praticadoras de monopólio do mercado. Por isso que dá, se vocês entenderam, que por isso que eu coloquei o meme de fé e hipocrisia, que a Tencent critica a Apple pelo monopólio, mas quem pratica o monopólio maior é ela mesma. E essa treta ainda está no ar. O Fortnite, por causa de brigas de monopólio, não está nem na Play Store, nem na Apple Store. Para vocês terem uma ideia, um iPhone com o Fortnite chegou a ser vendido por mais de 7 vezes o valor dele. Um iPhone XR com Fortnite instalado custava R$ 7.000. Só para você ter uma ideia dessa treta grande aí de monopólio que está acontecendo agora. E é isso. Aqui está a biografia de onde eu peguei as informações. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Eu quero primeiro te parabenizar, cara, porque foi bem embasado todos os seus comentários, todas as suas informações, e você colocou muito bem a questão de todos os tópicos. Mas eu quero parabenizar por uma única coisa, parabenizar mais, aliás, pelo fato de você ter colocado a biografia, a bibliografia. Cara, isso foi show, porque a gente costuma fazer, ter as nossas opiniões, buscar nossos conhecimentos, e muitas vezes a gente não se preocupa de onde a gente está tirando essas informações, né? Você tirou do livro do Moreto, que é um cara fantástico, né? Não, não foi no livro do Moreto não, professor. Não foi? Por que foi então? Não. Foi de um canal no YouTube que fala sobre economia. Sim, mas ele puxou do livro do Moreto. Você quer E ver? lá tava Moreto Nilce, Nilce Moreto o nome da mulher e Sim, Luiz, eu esqueci o nome sim. do outro. A Nilsen, ela é professora lá na UNB. Sabiam? Não, professor, não é essa Nilce não que a gente tá Não é não? falando. Não, é outra. Então tá. Eu tô abrindo É o aqui só canal para. financeiro, não é, Leonardo? É o canal financeiro que ele falou sobre isso, eu também busquei em alguns sites sobre isso para complementar um pouco. Ah, tá. Uhum. Sim, mas de qualquer forma, assim, a sua colocação foi interessante porque você citou aqui as fontes de onde você tirou. E são fontes que são sérias, né? Então, isso é importante, isso tem que ser levado em consideração. Bacana demais. Pessoal, algum questionamento? Vocês entenderam tudo sobre monopólio, oligopólio? Posso perguntar, então? Então tá, Professor, pode falar, Letícia. Laila. monopólio é ele sozinho, oligopólio junto, né? Com É outras. basicamente isso. Eu entendi mais Monopólio ou menos isso aí. é quando uma empresa detém uma grande parte do mercado e o oligopólio é quando várias empresas detêm essa parte do mercado. É isso aí. Mais algum questionamento, pessoal? Gente, olha só. É interessante, por exemplo, que o próprio governo, às vezes, pode realizar o processo legal, por exemplo, processando a empresa, como está ocorrendo com a Google e como a União Europeia já havia realizando também com a Google. Correto, professor?
essa Gente, pergunta. desculpa, Não entendi muito o que o microfone Pedro tá ouviu. falhando. Meu microfone tá falhando. Tem hora que funciona, eu tô falando aqui tem um tempo e hora que eu vi que não tava saindo áudio. Repete, por favor, a pergunta aí, Pedro Igor. É interessante, por exemplo, que o próprio governo pode processar determinada empresa alegando que está realizando um monopólio, por exemplo, ah, como a Google, que sai em processo legal por conta de que ela basicamente monopoliza toda a base, por exemplo, de informação de pesquisa. Mesmo que existam outros, praticamente é o Google. Ele está em todos os telefones, basicamente, e é a plataforma mais usada, em teoria. E, por exemplo, ele também já detém a respeito inúmeros processos da União Europeia também. E perdeu 9 bilhões, pelo que eu vi Sim, no sim. jornal. Mas isso compensa para a Google fazer isso porque, mesmo ela tomando essa multa de bilhões e bilhões de dólares, ela vai ganhar muito mais fazendo a prática de monopólio que ela tem hoje. Então compensa muito para a empresa ela tomar multa ou praticar monopólio, porque ela vai recuperar esse dinheiro depois. Eu tenho uma dúvida. Que práticas deveriam ser feitas para lutar contra um monopólio? Olha, nós temos. Cada país tem o seu conselho de economia. Aqui no Brasil nós temos o CAD, que ele que detém, que ele que diz se uma empresa pode se juntar a outra ou não. Uma das coisas que está ocorrendo agora no CAD é a junção da, que eu não sei se vocês sabiam, a Oi, ela vai ser vendida e a Claro, a TIM e a Vivo estão interessadas na compra. Ele está tendo um longo processo judicial para ver se essas empresas podem ou não comprar a Oi, porque isso poderia gerar um mercado poderia gerar um oligopólio. Eu vou responder aqui agora algumas perguntas do chat. O Vitor Hugo, ele não entendeu muito bem o monopólio. Não, ele não entendeu muito o que é o oligopólio. O oligopólio é quando duas empresas ou mais detêm um monopólio em determinada área. Um exemplo é a Coca-Cola e a Pepsi. Elas são praticantes de oligopólio, elas detêm a maior parte do mercado de refrigerantes do mundo. Olha aqui as outras. Não, a Apple não pratica um oligopólio, ela pratica um monopólio mesmo. Porque está se referindo a só ela mesmo, né? Cadê a da Laila? A Apple é o quê? A Apple é uma empresa e ela está praticando um monopólio, como eu dei o exemplo do Fortnite. Eu, como empresa, devo evitar um monopólio ou oligopólio ao mesmo tempo que quero crescer? Olha, isso aí é complicado, porque para a empresa é até legal ela praticar um monopólio, mas isso não é legal para o consumidor, Tá, porque isso evitará inovações e evitará que a empresa pense, porque é só ela que está dona do mercado, ela poderá cobrar o preço que ela quiser. tá, Elionai. Repete o que você falou a respeito da Apple. Você falou que a Apple é um monopólio, eu não consegui entender. Sim, que elas perguntaram que a Apple é o quê? Aí eu disse, a Apple é uma empresa que pratica um monopólio sobre os aplicativos que estão na Apple Store. Ah, tá. É porque eu não tinha entendido essa segunda parte dos aplicativos que estão na Apple Store. Pessoal, é muito importante a gente perceber uma questão. Quando você fala monopólio, existem diversas formas de monopólio. Por exemplo, Sim, sim. a Apple tem a Apple Store, e na Apple Store, todos os softwares que estão lá na Apple Store estão sob a tutela da Apple. Não necessariamente todos foram feitos por ela, mas são sob a tutela dela. O que faz dela responsável pelos softwares que estão lá, correto? Então, assim, por isso ela tirou a Fortnite de lá, porque ela pode fazer isso. Porque ela é a dona daquele mercado, ou seja, daquela loja específica. Vocês estão entendendo? E no Android Tá? não temos isso, porque você pode baixar aplicativo de qualquer outra fonte. Exatamente. O Android você Por pode, isso por que o exemplo, Android você não é um baixa um monopólio. APK qualquer aí e pronto. Acabou o problema. Entendeu? Você não necessariamente precisa ter a loja. Por exemplo, existem alguns celulares que eram vendidos anteriormente, eu nem sei se são vendidos mais, que eles vinham com o chamado Android puro. Ele só vinha com o sistema operacional Android. Se você quisesse instalar qualquer outro aplicativo,
de agenda, de câmera, máquina fotográfica, tudo, você tinha que baixar por fora o aplicativo. E aí você colocava o aplicativo que você quisesse. Entendeu? Foram alguns celulares, inclusive, que a Google lançou. Tá? Ainda não existe celulares, professores. Ainda Não existe, existe, professor, na verdade. não tem Ainda mais. existe. Existe ainda. Existe, né? Como é que é a linha dele, cara? Eu esqueci. Eu comprei um para minha esposa há alguns Pixel. anos atrás. Qual? Antes era o Nexus, mas agora Nexus. mudou para Pixel. Pixel. Tá, certo. Não, eu tinha comprado para ela o Nexus. Você Ela não vai tinha o Nexus. encontrar o celular com o nome Android puro, sim Android One. Agora eles utilizam isso, mas anteriormente era Android puro que eles falavam, né? Então, assim, e isso era bem mais fácil de você lidar, né? Entre aspas, o mais fácil. Porque se você não souber um pouco de programação e não entender o que você quer no seu telefone, não adiantava você ter um telefone desse, né? Então, assim, e aí você começa a perceber alguns outros tipos de, por exemplo, em alguns países, vou citar exemplo, os Estados Unidos. Se você quiser instalar um Linux num computador nos Estados Unidos, você precisa desinstalar o Windows, porque o Windows já vem nativo em todos os computadores da linha que não sejam da Apple, já vem instalado lá. Por quê? Porque eles têm um convênio, vamos dizer assim, né, com a Intel. Então, todos os computadores que têm processador Intel nos Estados Unidos, ele vem instalado o Windows nele. Se você não quiser o Windows, você tem que tirar, entendeu? Beleza, Leonardo, desculpa ter me metido aí na sua aula. Pode continuar. Não, professor, a aula é do senhor, só estou aqui para apresentar o que o senhor pediu, mas a aula não é do senhor. Não, senhor, hoje a aula é sua. Eu sou só aluno e estou me botando a colher de pau no meio. Ok, aqui sobre a Steam, né? É para que estão comentando aqui no chat, para quem não sabe, a Steam, ela é uma loja de jogos para PC. Por mais de 15 anos ela deteve o monopólio disso. Só tinha como baixar. Se só tivesse uma loja, só tinha ela detinha a maior parte do mercado de monopólio dos jogos. E aí a Epic veio também e criou uma loja dela, que é a Epic Store. E aí ela fez uma coisa muito legal que as outras empresas não fizeram. Que em vez de cobrar 30% de taxa, ela cobrava apenas 15%. O que fez com que várias empresas menores entrassem no mercado. Aí eu não sei se a Epic deixou algum jogo gratuito. Perguntei pro senhor professor do Pedro. Pedro, a instrução do plano de marketing é exatamente a que já está, se não me engano, já está no Moodle lá de vocês. Vou dar uma confirmada aqui. Daqui a pouco eu passo para vocês aí. Pode continuar a sua aula, Leonai. Mais alguma pergunta? Eu já falei tudo que eu tinha que falar já. Esperando as perguntas de vocês. Não entendi se até que ponto, como assim até que ponto que é um monopólio? Não entendi a pergunta. Ah, sim, entendi. Até que ponto é um monopólio é quando a empresa detém mais de 50% de um determinado mercado. Até tem alguns economistas que consideram até menos, mas pelo que eu pesquisei, não existe uma lei, por exemplo, a empresa tal detém tantos por cento do mercado e ela é monopolista. Não. Não tem uma porcentagem assim, pelo que eu pesquisei. Isso mesmo. Ou, Leonardo, Sim, Varia uma empresa virar um monopólio? não entendi. O seu microfone cortou.
Quais são os principais fatores que levam uma empresa a virar um monopólio? A empresa gera um monopólio para poder ser dona de tudo e ganhar mais dinheiro, ganhar mais lucro. Eleonai, a pergunta dele foi o que leva uma empresa a virar monopólio, né? O que leva uma empresa a virar monopólio sim. é o que, por exemplo, a Claro e a TIM estão querendo fazer, comprando a Oi. A Vivo também. E a Vivo também. Elas compram empresas que têm o mesmo mix de mercado que elas, tá? O mesmo mix de produto, e simplesmente exclui aquela empresa do mercado ou muda o nome dela. Vocês querem ver um exemplo? A Perdigão e a Sadia, se não me engano, fizeram uma junção de mercado há um tempo atrás, né? Aí o que aconteceu? O pessoal, né, a justiça foi lá e falou, ó, vocês não podem juntar porque vocês estão criando um monopólio nessa área. E aí eles tiveram que desfazer o negócio, entenderam? Quer ver uma coisa? A Ambev. A Ambev é o quê? É a dona de todas as cervejarias do Brasil. Todas, vírgula, né? Brahma, Antártica e Skol, se não me engano. Correto? E aí o que acontece? Para que ela não pudesse se manter como um monopólio na área de bebidas de cervejas, foi aberto o mercado para que quando vier... Aí veio a Heineken, veio a Budweiser, veio a... Nem sei mais o nome de cerveja, porque eu não consumo, então não sei o que mais que existe. Então, assim, aí abriu o mercado para outras, senão também seria o monopólio da Ambev. Entendeu aí, Vinícius? Sim, sim, obrigado. A Laila tinha uma pergunta. A Apple, ela é tipo, ela é monopólio em questão aos aplicativos dela lá e tal, mas ela poli alguma coisa que eu esqueci, em relação à venda de celular, né? Sim, não diria que. Eu não diria que a Apple é para tipo oligopólio, porque você tem inúmeras marcas de celulares. Então, eu não acho que a Apple ela é oligopolista. Porque só no Brasil nós temos inúmeras empresas. Citar algumas que eu conheço, nós temos a Apple, temos a Samsung, a LG, a Asus, a Alcatel, a Tectoy que chegou agora. Mas, tipo, por que não seria? Se ela tem tantas outras empresas assim também que Sim, concorrem com ela. porque ela não detém a maior parte do mercado. Ela não detém a maior Mas parte do mercado. o- Agora, se você for olhar na questão de dinheiro, sim, ela detém a maior parte do mercado. Mesmo ela tendo só 12%, só você ter, a Apple só tem 12, de todos os celulares do mundo ativos, só 12% são da Apple. mas o polio, eu esqueci o nome desse negócio. Oligopólio. Oligopólio, não é quando ela tem concorrência com todas? E o mono, Não, que é quando ela não. tem a maior parte do... Não, é quando o oligopólio é quando duas empresas ou mais, até três empresas detêm uma maior parte de uma determinada área de mercado. Um exemplo, a Coca-Cola e a Pepsi, Ah, sim, entendi. Mas ela é o quê, entendeu? então? Não encaixa em nada? Sim, ela se Nesse encaixa, sentido? se você for olhar em alguns sentidos, ela é monopolista sim, na questão dos aplicativos, né? Ela não permite no sistema dela que entre outros aplicativos que não seja a partir da própria loja dela mesmo. Ah, sim. Quer fazer Mas alguma vem cá, pergunta, Gustavo? então, nessa questão de celulares, nenhuma empresa pode ser considerada monopolista ou oligopolista. Mas, sei lá, a No Samsung, por exemplo, Brasil, não. no É bom Brasil não. deixar frisado isso. No Brasil, não, tá? Ah, sim. Eu Porque no acho Brasil, se que eu não me engano, sei lá, a Apple, ela detém 4%, né, da população que usa aparelhos sim. iOS. Mas, assim, a Samsung, por exemplo, que se eu não me engano detém a maior parte. Eu posso estar falando alguma besteira, mas se eu não me engano, ela detém a maior parte do Ela é comércio. a Ela seria líder. monopolista? Não, porque ela tem muita concorrência. O povo compra as coisas delas porque os produtos delas são baratos. Mas tem muita concorrência. Você pode citar N empresas que são tão boas quanto ela. Ah, sim, Porque entendi. também ela não fez nada para acabar com a concorrência. A única coisa que ela faz para acabar com a concorrência é lançando celulares, né? Que é o produto que ela faz.
Mas isso aí não gera monopólio porque a partir do momento que ela lança celulares, outra empresa vai lá e lança um melhor. Aí depois ela vai lá e lança outro melhor e assim. Talvez eu diga que existe um monopólio de celulares somente na China. Que a Huawei é a grande mãe de celulares lá na China. Mais alguma pergunta? Pessoal, muito bem. Estou gostando de ver a participação de vocês. É isso mesmo, tá? Eu acho que, assim, apesar do assunto não estar na nossa ementa, tá? Ele é um assunto extremamente pertinente ao fato e ao tema da nossa disciplina, que é empreendedorismo, ok? Então, quer dizer, professor, que eu posso criar um produto e monopolizar esse mercado desse produto? Se você criar um produto que não exista ainda, você pode criar um monopólio. Ou você pode pegar algum produto já existente, criar um semelhante, vamos dizer assim, ou compatível, e crescer ao ponto de virar oligopólio desse produto também. Vocês estão entendendo, gente? Fazer uma fábrica ao ponto disso. Onde começa o processo de monopólio ou oligopólio? Vocês já pararam para pensar que o processo começa numa pessoa? Como assim, professor? Me explica melhor. Vamos filosofar um pouco agora, gente. Preste atenção. De onde saiu a Apple? Não foi da Steve cabeça Jobs. do Jobs? Não foi da cabeça do Jobs? Sim, Não foi da cabeça de um único homem? Não criou sim. a potência que é hoje? Gente, AliExpress saiu da cabeça de quem? Jack Ma. Vocês sabem que, por muito tempo, o AliExpress manteve e deteve o monopólio de site agregador de empresas para vendas. Sabiam disso? Ah, mas site entra nesse assunto também, loja virtual. Gente, tudo que é único, exclusivo de um único, vou usar a palavra dono para não falar grupo, tá? De um único dono, você pode entender como monopólio. Nos Estados Unidos é na Amazon, mas não diria que no Brasil não tem um monopólio do varejo, porque nós temos inúmeros varejistas que agregam lojas dentro do seu site. Magazine Exatamente. Luiza, Casas Bahia, Shoptime, a própria Amazon, Submarino, Americanas, Americanas, todo mundo. Carrefour. E vocês querem ver um outro que também é tão poderoso quanto eles? Mercado Livre. Por que não? É, também. Né? Então, pessoal, vocês estão percebendo? Ah, professor, mas o que é que eu posso criar de novo que não existe ainda? Sei lá, não sei. Se eu soubesse, eu criava. Mas vocês têm a cabeça fértil, vocês têm uma mente boa. Então, pensem em alguma coisa que pode ser criado, que vocês já possam trabalhar nesse projeto. Deixa eu contar um negócio para vocês. Tem dois camaradinhas, os quais eu fui professor deles. O nome de um deles é Luiz Felipe e do outro é Rafael. E tem um terceiro que esse eu não me lembro o nome. O Rafael, o Luiz Felipe e esse outro rapaz, no primeiro ano de mecatrônica, eles criaram um produto que é uma placa, tá? Uma placa de circuito interno que corta a energia de toda a casa ou por etapas ou a energia completa. Você pode cortar de uma tomada, de um determinado cômodo ou de toda a casa, acionado via celular. Olha que show de bola, né? Ah, professor, mas isso já existe, isso é muito simples. A época que eles criaram, tá? Que eles fizeram o primeiro protótipo e apresentaram numa feira de ciências aqui do IFTO, isso era muito rudimentar. Detalhe, o Luiz Felipe, o Rafael e o outro colega passaram na faculdade da UFRN, tá? Lá no Rio Grande do Norte,
e estão fazendo o quê? Finalizando o curso de mecatrônica. Sabe qual é o projeto que eles ainda estão em desenvolvimento? Essa placa. Olha só, gente. Onde nasceu o projeto deles? Num curso de mecatrônica. O Facebook nasceu como uma Médio rede social. mecatrônico. Entendeu? Você começa a ver onde nasceram tudo. Gente, nasceu de vocês, de jovens. Entendeu? Poucas coisas foram criadas por pessoas, por adultos, vamos dizer assim já. Entendeu? Pouquíssimas coisas. A grande maioria foram criadas por pessoas como vocês, que têm a mente boa e que são empreendedores. Mas para isso vocês precisam abrir a mente de vocês para pesquisa, para busca de conhecimento. Você entendeu? Acha alguma coisa que te interessa muito e corre atrás daquilo. Não seja somente bom, seja ótimo nisso. E aí vocês vão conseguir alcançar o que vocês querem. Vão estar fazendo o que gostam, vão estar realizando um sonho. Ah, professor, mas e se de repente mudar tudo e aquilo que eu estava fazendo, o meu sonho já não for mais possível ser realizado? Tenha a hombridade e a maturidade para mudar o seu pensamento. Mas não depois de ser muito persistente nele. Tá? Ó, vocês querem ver uma coisa? A KFC. Quem conhece a KFC? Dos frangos. E aí? Ah, tá. Eu Tá. conheço. Certo? Eu pensei. A KFC, o dono da KFC, a vida inteira ele teve a receita e teve a fórmula daquele frango frito. Mas ele fazia aquilo como prato nos restaurantes onde ele trabalhava. Sabe quando é que ele foi colocar em prática? Aos 72 anos de idade, quando ele estava desempregado e que não tinha... É isso mesmo. E que não tinha mais oportunidade nenhuma. O que ele fez? Pegou $60 emprestado com um amigo, comprou frango, aplicou aquela receita dele, fritou e saiu vendendo de casa em casa. E arrebentou. Entendeu? Ele teve aquilo a vida inteira, mas nunca acreditou. Quando ele foi obrigado a acreditar, ele cresceu. Então, gente, olha só, vamos aproveitar as oportunidades que vocês têm agora. E Professor, aí entra aquele negócio. Ah, tá, desculpa. Pode falar, Pode Gustavo. Ah, tá. Aí entra aquele negócio do espírito empreendedor que você tinha falado, né, antes. Sim. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que se submetem a um emprego fixo, onde ganham um salário mínimo, que poderiam ganhar muito mais vendendo qualquer coisa, porque tem um espírito empreendedor, de fato. Conseguem vender coisas muito fácil, conseguem fazer isso. Mas não fazem, acho que porque não tem esse incentivo, né, tanto. Exatamente. Porque, olha só, muitos de nós nascemos para sermos servidores públicos, concursados, outros nasceram para serem funcionários de empresas privadas, mas muitos de nós também nascemos para poder despontar, para crescer, sabe? Para ter o nosso próprio negócio, para fazer a diferença nesse mundo. Entenderam? Por exemplo, professor, e qual é a sua vocação? A minha vocação é trabalhar com gente. Essa é a minha vocação. Ah, mas você tem como trabalhar com gente sem ser professor? Tenho. E você vai fazer isso? Vou. Em breve vou dar uma notícia para vocês aí. Não que eu estou saindo do instituto, não, tá? Não é essa notícia, não. Mas é que a gente já está trabalhando parcialmente, em parceria com 2 colegas aí, para a questão de montarmos uma empresa. Exatamente, Pedro Igor. E você pode ser um servidor público e fazer a diferença na vida das pessoas. Os servidores públicos fazem a diferença sim, tá, Pedro? Porque existem servidores públicos que entendem o próprio dizer da palavra. Servidor público. O servidor público, quem é o patrão do servidor público? O público, gente.
Entendeu? Então ele tem que se submeter às regras, mas ele tem que se submeter também ao público. E muitos não entendem isso. Mas não é esse o fato. O fato agora é pensar em que cada um de vocês já tem um projeto de vida, já tem um sonho, já tem uma vontade de ser alguém. Sim ou não? Quero ouvir a resposta de todo mundo. Eu não tenho, particularmente. Sim, professor. Pois é. Tá vendo? Muita gente já tem. Então, gente, eu vou passar para vocês, tá? Só porque a gente está conversando sobre isso aqui, eu vou passar para vocês duas perguntinhas, duas não, perdão, 5 perguntinhas, que eu quero que vocês respondam para vocês mesmos, tá? Eu quero que vocês mantenham essas perguntas em Pergunta mente. retórica, né, professor? Pergunta retórica, tá? Só um minutinho que eu já estou pegando elas aqui. Eu vou colocar elas no nosso grupo, tá? Vou colocar ela lá no nosso grupo de WhatsApp. 2 minutinhos está lá, enquanto a gente vai conversando aqui. Então, pessoal, é muito importante a gente pensar em o que é que eu vou fazer da minha vida. Pensar não é daqui a pouco, não, é agora, tá? Por que pensar agora? Porque vocês estão em formação, vamos dizer assim. Informação de quê? Informação de caráter, informação do quê, professor? Informação do conhecimento. Biológica, senso crítico. Sim, exatamente. Pessoal, só um segundinho, estou terminando de montar aqui para me encaminhar para vocês, tá? Por isso, a adolescência, por exemplo, é uma fase deveras importante na vida de qualquer indivíduo. E, inclusive, a respeito, por exemplo, de como as influências que ele tem nesta idade é bastante benéfica e, por exemplo, também maléfica de determinado modo. Vão influenciá-lo demasiado. Exatamente, Pedro. Pessoal, o João Vitor está lembrando que a nossa aula acabou, tá? Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Elionai pelo compartilhar conosco desse conhecimento, tá? Muito, muito, muito obrigado mesmo. Deus te abençoe muito, cara. E fiquei muito feliz com a sua preocupação em trazer para a gente uma coisa que para nós vai fazer diferença, que apesar de não estar na nossa ementa, mas está ligada diretamente à nossa disciplina, tá bom? Então é isso, pessoal. Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez, tá? Pessoal, se alguém de vocês tiver algum tema que seja parecido, que esteja relacionado, pode estar falando com a gente e a gente vai estar vendo a possibilidade de fazer esse link para que você possa trazer e compartilhar isso com a gente, tá? Mas eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho facilidade para isso, nem é minha obrigação. Não, não é sua obrigação, não, tá? Isso aí só está mostrando para a gente o quê? Que você se preocupa de alguma forma com o seu conhecimento. Tá legal, pessoal? Então tá, gente. Como eu falei para vocês, que eu ia colocar as perguntas, tá? Lá no nosso grupo. E as perguntas estão subindo para o grupo agora. Estão lá. Pensem, se possível, respondam por escrito. Por que por escrito?
Porque quando você escreve, você fixa mais, tá certo? E você, de forma indireta, você já cria um compromisso com você mesmo. Ok, pessoal? Ok. Tchau, Então tá professor. bom. Valeu. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana